Amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Partilha Comigo e hoje um Partilha Comigo muito especial, que é um tema muito caro e com uma convidada muito especial. Já já a gente vai começar, então você pode ir entrando e convidando seus amigos. Vou colocar aqui o tema, certo? Para facilitar para quem for entrando, saber o que é que a gente está falando. E aí, meu amigo Juan, seja bem-vindo. Cássia, Adrica. Então é isso. A gente vai chamar já já, esperar só a Sara entrar aqui e dizer que esse é o penúltimo Partilha Comigo desta temporada. Próxima semana vai ser uma surpresa para vocês. E no dia 1º, já já eu conto, mas vamos iniciar uma nova... E aí, meu amigo Samuel? Dia 1º nós vamos iniciar novamente, reiniciar, né, o nosso grupo de oração online na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, nós vamos dar uma pausa aqui no Partilha Comigo no dia 30, o último Partilha Comigo, e nós vamos retornar ao grupo de oração. No primeiro momento online, mas se Deus quiser, já já a pandemia passa e a gente volta a se encontrar novamente. Sarinha entrou. Sara, tô te amando, tá certo? É isso aí. E aí, Sara, tudo bem? Oi, tudo, Tempo, né? que alegria. Vocês estão conseguindo ouvir todo mundo aqui? A Sara e eu também. Vamos falando aqui nos comentários. Dá pra ouvir? Eu Eu escuto tô te ouvindo. da minha voz. Tu me ouve? Eu tô te escutando bem. Tu tá escutando duas vezes, é isso? Não, mas é pouquinho. Talvez seja o eco daí, do teu som. Mas É, é bem pode ser. pouco, é bem pouco. Tô, Beleza. tô Então, vendo. deixa eu te apresentar, né? A Sara Maia, consagrada da comunidade de Aliança Shalom, né, de Fortaleza, filha da tia Maia e tio Marcos. Tem um pouquinho de irmão, né? Tem a Lia, que é gêmea, a Ruth, a Ada, Esté e meu amigo grande Israel. Esse é alguém? Não, né? Não, meu filho, não. Não, né? Bom, Não, esqueceu, um né? bocado de gente. E dizer Eu, que é uma grande alegria receber eu tô com você. esse aqui, viu? Qualquer coisa ela me corrige aqui, viu? Ah, é? Então, pronto, beleza. Deixa eu te falar, Sara. É uma Tá, grande alegria receber você aqui no sul do Pará, em Redenção. Eu falo que eu beleza. estou convidando os meus amigos, né? Eu já falei para vocês isso aí. Eu É convidei, acho verdade. que foram quase todos. Se não foram todos, foram quase todos meus Falta amigos. assim. E é muito bom. É, e é muito. Isso aí deu 2 meses, né? Então eu acho que eu tenho Ó, muito amigo, né? a lista de amigos tá Então, boa. beleza. E dizer que é uma grande alegria receber você aqui, tá certo? Eu sei que não é Hum, presencialmente, mas por enquanto, talvez você venha um dia pregar pra gente. Quem sabe? Estamos aqui. Aí, Sara, a primeira coisa que eu peço assim, é para o meu entrevistado é que ele fale um pouco do testemunho, até para o pessoal conhecer você melhor, né? Quem é Sara? Quem é Sara? Eita, hoje é Sempre esse foi de dia, Deus? preparado para esse testemunho aí, pelo amor de... Tá, quem é Sara, né? Então, né, já me apresentou, sou Sara, consagrada da comunidade. Gente, eu tô fazendo isso aqui porque fica caindo esse fone, ele é maior do que o meu ouvido, ele fica... Não fica tão bem Fique encaixadinho, à não. vontade, Mas, fique à é, vontade. eu sou consagrada com votos definitivos na comunidade de Aliança. E, assim, o meu testemunho rápido, talvez. Eu nasci numa família católica, né, assim, de educação cristã. Meus pais
são do começo da comunidade, do início da renovação carismática aqui em Fortaleza, então eu cresci no meio carismático. Quando eu era criança. Já era da RCC, né? A minha mãe disse que com 3 anos, eu e Lia, a gente orava em línguas. Eu não sabia nem o que era orar em línguas, eu já imitava, né? Lá, 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 aquela coisa, né? Porque a gente realmente. Super número. Aí eu já não sei. Mas enfim, né? Cresci nesse meio, realmente, né? Assim, com 2 anos e pouco, mamãe colocou a gente no Colégio Shalom. E eu estudei até os meus 14 anos no Colégio Shalom. Então, querendo ou não, pelo menos até os meus 14 anos, a minha vida era realmente toda muito dentro dessa realidade igreja, né? Dessa realidade Deus, né? Ser de Deus. Porque a gente tinha essa educação dentro de casa, tinha na escola, eu participava de grupinho de criança, grupo de oração. Então, toda a minha vida era muito nessa realidade, né? Assim, realmente. Desde muito pequenininha, eu aprendi a olhar para Deus, né? Assim, eu aprendi assim, eu soube quem era Deus, né? Assim, pelo menos de ouvir falar, até ter uma consciência formada e experimentar desse Deus, né? Assim, que eu via na vida dos meus pais e que eu comecei a desejar para minha vida também, né? Assim, tipo, eu nunca participei de grupo, essas coisas obrigadas, meus pais nunca obrigaram ninguém aqui de casa a participar de nada, mas porque eu via na vida deles uma felicidade genuína, né, por viverem dessa forma, eu queria para mim também, né? E eu sempre gostei muito das coisas de Deus, tipo na escola, quando a gente fazia a acolhida, a oração de entrega antes da aula, a gente, né, tinha a graça de muitas vezes ir para a capela da escola e fazer a adoração. Tipo assim, eu pequenininha fazia a adoração, pequenininha eu ficava parada olhando para a imagem de Nossa Senhora na capela e olhando para Nossa Senhora e pensando, meu Deus, que mulher linda. Eu lembro, inclusive, que eu achei Nossa Senhora a coisa mais linda do mundo. E eu sempre gostei muito desse meio, assim, dessa realidade. Então, eu nunca quis muito me afastar, né? E aí, mesmo assim, depois que eu fui ficando adolescente, juventude, aquelas coisas que de vez em quando a gente quer dar uma saída um pouco mais, quer respirar um pouco mais, quer se descobrir um pouco mais, eu acabei não indo para muito longe. Porque eu sempre gostei, eu sempre me senti mais, como é que eu posso dizer, mais eu mesma, né? Assim, mais encontrada nesse mundo, nessa realidade, inserida nessa realidade mesmo, assim, da espiritualidade mesmo, né? Assim, de viver uma vida com Deus mesmo e tal. E aí, pronto, fui crescendo, fui fazendo as minhas escolhas, né? Assim, sempre buscando viver a vontade de Deus, né? Sempre buscando entender o que Deus poderia me pedir para cada tempo da minha vida e tentar corresponder mesmo com todas as minhas incapacidades e fraquezas, né? Fui em missão, né? Entrei na comunidade, aí com pouco tempo fui em missão para Lima, no Peru, e aí isso mudou a minha vida também, né? A experiência na missão mudou a minha forma, assim, de me relacionar com Deus, de me relacionar com a vocação, de me enxergar, né? Assim, de me ver. Eu vivi um profundo autoconhecimento no meu tempo de missão. E desde então, né? Assim, desde o meu retorno, que eu sigo a minha vida, assim, dentro da comunidade, né? Assim, nos estudos, né? Até me formar. Hoje no meio secular, por meio do meu trabalho, né? Com a minha família, com os meus amigos, enfim. E vivo a minha vocação. E o legal é que a Sara, eu acho que foi uma das minhas primeiras amigas no Shalom. Eu não me lembro se foi tu ou foi a Lia, mas foi uma das duas que me entregou meu crachá do acampamento. Deve ter sido a Lia. Deve ter sido Ela a Lia também. trabalhava na secretaria, no Acamp. Na secretaria. Então, e como a tia Maia conhecia minha mãe, né? Então, eu já sabia que vocês existiam, assim, antes de entrar. Então, foi muito legal. E eu também digo assim, que foi uma amizade muito boa, né? Uma amizade muito importante para mim. A gente serviu 1000 anos no serviço de seminário, né? Foram vários acampamentos juntos. Então, foram tempos muito bacanas, né? Verdade. Então, hoje, Sara, a gente vai falar sobre um assunto, né? Assim, bem denso e profundo, e é óbvio que a gente não ousa falar todo o assunto em uma live de 45 minutos, que não tem condição, né? Então, esse é algo que vai ser mais pincelado, talvez mais testemunhal também, né?
sobre castidade e modéstia. E a gente queria começar perguntando, Sara Maia, o que é castidade? Bem facinho, né? Assim, ó, pá! É, O que é castidade, né? Eu acho que eu realmente vou falar muito mais, assim, a nível de testemunho mesmo, porque é um tema denso. As pessoas, elas tendem muito a sempre fechar e relacionar a castidade apenas com a sexualidade, né? Assim, com sexo, na verdade, nem sempre com sexualidade, mas com sexo em si. E ele abrange apenas uma parte daquilo que é realmente a castidade, né? Assim, correndo o risco de errar, mas o catecismo, ele fala, né? Ele ensina, e eu vou falar com as minhas palavras, viu, gente? Tipo assim, mas tem no catecismo, depois eu posso até procurar o número, enfim. Mas o catecismo, ele ensina que a castidade, ela é como se fosse a bem-sucedida, digamos assim, com essas palavras, né? Assim, a bem-sucedida integração da sexualidade. A castidade é como se fosse a unidade, a unificação, né? Assim, é como se a inteireza do ser, é a unidade daquilo que é corpóreo do que é espiritual. O homem que é corpo e o homem que é espírito. A castidade, ela une, ela é a unificação do homem que é corpo e do homem que é espírito. Tentando, né, assim, fazer a gente entender um pouco melhor. Vou tentar. Vou ousar trazer um exemplo que o nosso fundador fez uma vez, deu em alguma pregação, não me lembro. Meu cunhado, Samuca, ele me relembrou essa que tá online. pregação. Tá, ele tá aí, né? Eu acho que eu vi mesmo, Samuel. Que é tipo assim, a gente pode imaginar um astronauta solto no espaço, né? Ele fica flutuando, ele tá flutuando. Se esse astronauta segura um objeto e solta o objeto, esse objeto vai flutuar também, né? Ele não consegue com facilidade puxar esse objeto para ele e o objeto não vem, não cai. Não vem para ele, nem ele cai, né? Ele fica flutuando. A castidade é como se fosse a força gravitacional que falta no universo. Ela é a força que une tudo aquilo que está solto, tudo aquilo que está flutuante. Entende? Aquilo que é, por exemplo, a pureza, aquilo que é a modéstia, o pudor, a caridade, outras virtudes, aquilo que define quem o homem é, o que é biológico, o que é espiritual, o que é psicológico, é como se tudo flutuasse. E a castidade, ela puxa, ela traz essa centralização, ela une, ela torna o homem quem ele é, um ser inteiro. Legal. Na minha vida, realmente, assim, de forma muito particular, eu sempre busco viver a castidade dessa forma, né? Assim, eu entendo quem eu sou para Deus, eu sou de Deus, eu sou para Deus, eu sei quem eu sou, eu entendo que tudo em mim é para Deus, então o meu corpo é para Deus, os meus pensamentos são para Deus, os meus sentimentos são para Deus, as minhas inclinações, os meus pensamentos, tudo é para Deus. Então, se tudo é para Deus, eu preciso viver de acordo com isso. A castidade, ela pede a vontade. Ela não é algo desencarnado, ela depende da minha vontade. Eu escolho ser casto. E não é uma escolha fácil. Muitas vezes, às vezes a gente, como eu te falei, a gente tende a pensar a castidade como algo muito sexual. Mas nem sempre. Por exemplo, muitas vezes eu ceder a um desejo de comer sem nenhuma necessidade daquela comida, simplesmente por uma luxúria, por querer mais, por gula, é eu não ser casto. Eu cedi a uma paixão, eu cedi a um impulso ruim. Entende? A castidade, ela me educa. Ela me educa. E ela me liberta para eu ser e me exercer naquilo que eu devo ser e me exercer, que é no amor, que é na linguagem do amor. E que é amar a Deus e amar o outro, né? Assim, quando eu reflito sobre a castidade, e eu realmente sempre estou tentando refletir, porque é um desejo que eu tenho de ser casta, né? Então eu preciso estar sempre pedindo a Deus essa graça e estar refletindo sobre isso. O homem foi criado para o amor, o homem foi criado para se relacionar. Então, tipo, tudo em mim é para isso. Né? Assim, eu vou me exercer da melhor forma no amor, amando, me dando, me doando de forma total ao outro.
Só que a gente sabe que a gente foi ferido pelo pecado original e que tudo em nós é desordenado. A castidade, ela traz essa ordem de volta ao homem, ou seja, ela devolve ao homem a capacidade de se exercer como ele deve se exercer, ou seja, ela devolve ao homem a capacidade de amar de forma perfeita como ele é chamado a amar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a castidade, ela nos favorece a sermos a imagem e semelhança de Deus. Legal. Sabe, deixa eu te falar um negócio. Quando eu era mais jovem, né, e a gente tinha tem muita pregação no Shalom sobre isso, né, na igreja, e a gente buscava ver a santidade e a castidade no namoro, né, e eu imaginava que era tudo isso mesmo, e a questão da espera e tudo, da expectativa, mas quando eu casei, Deus ele me fez compreender uma coisa que eu não tinha imaginado na época, né? Porque nos momentos assim, de dificuldade, de espera, no próprio casamento, você é treinado pela castidade, acredito também pelo jejum, né? Sim. De você esperar, né? Em Deus, né? Ele exercita algo que é muito caro para um matrimônio, por exemplo, de você esperar o outro, né? Esperar o outro, esperar um tempo, né, de Deus no matrimônio. Bacana demais. Então, eu acho que a castidade, além disso, né, de gerar unidade no homem, na prática, ele lhe treina para algo tão especial que é a espera do outro, né? Quando você chegar no casamento, ou então se você não for casal, for celibatário, o padre, né, no caso, treina um homem a ser mais ele mesmo, né? Isso é não responder às paixões, né? Não responder somente às paixões. Aos impulsos. Os impulsos, exatamente. É isso mesmo, mas é isso Foi mesmo. profunda a resposta, gostei. Gostei demais. Sara, oi. vamos lá, para a segunda pergunta. Ave Quem Maria. quiser perguntar, eu sei que entrou muita gente boa aqui, ó. Vamos ver se eu conheço alguém. Meu povo, vocês tenham misericórdia, viu? Porque A minha esposa entrou, um beijo na Ana. A Amanda, que não perde um programa. A Ruth entrou. Ruth, se quiser fazer um sorteio de um bolo, viu? Estamos aceitando. Eu só não sei se chega aí no Pará, né? Mas... Eu peço pro Matheus pegar, né, galera? Ai, sim, deixa eu falar. Vamos lá. A castidade, a forma de viver a castidade é a mesma. Para os solteiros, para quem está namorando, noivo ou casado, é a mesma? Meu filho vai com tudo, né? A castidade a nível de inteireza de ser, sim, claro. Mas naquilo que é tocante, né? A forma de vida, aí já é diferente. Tipo, os solteiros, né? Quem namora, quem é solteiro, mas é vocacionado ao matrimônio. A forma mais concreta de viver a castidade nesse relacionamento ou na solteirice, digamos assim, né, na espera da concretização do estado de vida matrimônio, é a abstinência sexual. No matrimônio, muitas são as formas de você viver a castidade dentro do matrimônio. Por exemplo, o adultério é uma forma de ferir a castidade dentro do matrimônio. O que mais que a gente pode pensar no matrimônio? Você ceder a qualquer impulso, desejo sexual, porque o outro, ele não é um instrumento simplesmente de prazer. Também, a gente sabe disso, mas não é simplesmente isso, né? Ele não pode ser usado apenas para o meu prazer. A gente sabe que no matrimônio, a relação sexual é a entrega total ao outro, não a si. Então, se eu só penso em mim, eu quero aquilo para mim, para a minha satisfação, isso é ferir a castidade. Quando você está fechado à vida, é também ferir a castidade no matrimônio. O que mais que a gente pode... Eu posso lembrar formas de viver a castidade no matrimônio. Como você falou, a questão da espera do outro. A gente sabe, por exemplo, os casais que seguem o método Billings, né? O método natural. Existe um período no mês que a mulher ela não vai poder ter relação sexual com o marido. E a castidade, ela educa o casal, o homem a esperar a mulher. Isso é muito belo, é uma das coisas mais belas que, inclusive, eu acho do matrimônio, é isso.
É você realmente esperar o outro, é você entender que o outro, ele não é simplesmente para minha satisfação, né? Que existe uma missão unitiva naquele ato sexual, né? E, por exemplo, para os vocacionados a uma vida religiosa, aos padres e tudo, a forma de viver a castidade é na virgindade, né? Os celibatários são chamados a viver a castidade com a virgindade perpétua, digamos assim, de acordo com a sua escolha, né? Um padre, ele para sempre vai ser padre, para sempre ele vai viver a virgindade. Então, é diferente, no sentido concreto e específico do que o relacionamento pede, do que a escolha de vida, a forma de vida pede. Legal. A gente falou sobre castidade no comecinho, né? E a gente já vai entrar para o segundo tema, sobre modéstia, né? E a gente queria saber, Sara, Modéstia. o que é que a modéstia pode ajudar o homem ou a mulher, né? Sobre a vivência da castidade. Então, tudo. A modéstia é porque a modéstia ela é muito voltada, ela é muito hoje conhecida e pensada naquilo que é relacionado às vestimentas, né? Assim, a uma forma de se vestir. Mas a modéstia, ela é uma virtude, ela é o pudor, certo? E o pudor, a modéstia, eles todos estão relacionados à castidade, à pureza, à temperança, que são as virtudes que, como eu falei lá no começo sobre a castidade, educam os meus impulsos, educam as minhas paixões. Então a modéstia, ela tá assim, ó, entrelaçada com a castidade, porque ela também me ajuda a guardar aquilo que tem que ser guardado, aquilo que está íntimo. No catecismo fala que o pudor, ele guarda o que deve estar guardado, o íntimo, ele protege o íntimo do ser, do homem e da mulher, né? Então, a modéstia e o pudor, eles vêm muito nesse sentido mesmo, de guardar aquilo que tem que estar guardado, sabe? É como se, deixa eu ver, é como se eu tivesse uma joia, eu tenho uma joia muito, muito cara, eu não posso ir com essa joia para o supermercado, posso? Existem locais que eu posso expor aquela joia. O supermercado não é um local para isso, por exemplo. Então, a modéstia e o pudor, eles me ajudam nessa moderação. De eu saber o que expor, de eu saber como expor, para quem expor. Eu não tenho que estar falando da minha intimidade e dando a minha intimidade para qualquer pessoa em qualquer lugar. Entende? É aquilo que eu falei no começo. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que o meu corpo guarda, a sacralidade que o meu corpo tem, que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou para Deus, eu sou para o amor. E o Espírito Santo nos capacita e a castidade nos ajuda a vivermos de forma perfeita, ou tentarmos viver de forma perfeita esse amor, essa doação. A modéstia e o pudor, eles me ajudam a lutar contra os meus impulsos, a guardar o que tem que estar guardado, sabe? Eles me ajudam de forma interior e exterior, e aí eu vou entrar na parte também de vestimentas e tal, a guardar o que tem que estar guardado, aquilo que é para Deus. Por exemplo, com relação, vamos, porque eu acho que é o que o pessoal mais pensa, né? Então vamos trazer no exemplo da sexualidade, né? A modéstia, ela me ajuda a guardar o meu corpo, que deve ser para o meu marido numa doação total, durante o tempo de namoro, durante o tempo que eu estou solteira, até eu começar a namorar. A modéstia, ela faz com que eu não ceda aos meus impulsos, às minhas paixões, e com que eu resguarde o que tem que estar resguardado, até mesmo para proteger o outro. A gente sempre escuta muito isso, que a gente tem que cuidar do outro. Se eu entendo que eu sou para o relacionamento, se eu sou para o outro, eu preciso me preocupar com aquilo que o que eu vou fazer e aquilo que o meu corpo fala vai gerar no outro. A modéstia, o pudor, eles me ajudam a moderar isso, essa linguagem. Seja na minha forma de me expressar, seja nas palavras que eu uso, seja nos ambientes onde eu estou, seja o tipo de conversa que eu tenho, seja na roupa que eu visto. A modéstia e o pudor, eles realmente me ajudam a, entendendo quem eu sou, ser quem eu devo ser. Ser de Deus, ser para Deus, ser templo do Espírito Santo. Eu não dou o meu corpo, eu não dou as minhas roupas, eu não dou os meus pensamentos, eu não dou os meus olhares para qualquer coisa.
Eu entendo que eu preciso me proteger, que eu preciso proteger aquilo que é para Deus, aquilo que é para o outro, aquilo que precisa ser puro. A modéstia e o pudor, que inclusive acho que é uma das coisas que eu acho mais lindas na modéstia e no pudor, é a necessidade da pureza. Eles precisam da pureza e eles educam a pureza, eles fomentam a pureza em nós. E, por exemplo, se a gente lembrar das bem-aventuranças, o que é que nas bem-aventuranças falam sobre os puros de coração? Eles verão a Deus face a face. Eu quero ver a Deus face a face, entende? Então, tipo assim, se eu quero ver a Deus face a face, caraca, brother, a gente tem a pureza como um caminho seguro para isso. E a modéstia, o pudor, com a castidade, porque é tudo voltado para uma única coisa, exatamente, eles vão me ajudar a ver a Deus face a face. A guardar para Deus o que é para ele, o que é dele. É inclusive questão de justiça também, que a gente sabe que a justiça é exatamente isso, né? Dar a Deus o que é de Deus. O meu corpo é para Deus, o meu corpo é de Deus, né? Bacana. Sara, é bonito assim de ouvir, obviamente, e a gente acredita, né, assim, no sentido assim de ver o pudor, a modéstia e tudo. Sim. Mas a gente está num mundo que está totalmente virado, ou não é? A gente está num mundo virado mesmo, onde as ideologias estão tentando entrar de todas as formas na nossa educação, na nossa cabeça. E eu queria saber de você se você acha, se você acredita que o pudor e a modéstia pode ser considerado para os católicos proteção, né, ao apelo da moda, à pressão cada vez mais constante das ideologias. Bem facinha essa pergunta, né? Fácil, fácil. Mas sim, com certeza. A modéstia, né, o pudor, eles são como que como é que eu posso dizer? Um autogoverno. Onde eles me ajudam, como eu falei, a não ceder a qualquer impulso, né, assim, a qualquer desejo, a qualquer vontade ou uma inclinação que eu tenha, né? Eles me ajudam nisso. E existe o pudor dos sentimentos também, não só do corpo, não só da proteção daquilo que está fora, né, de como as pessoas me veem, mas de como eu me coloco diante das coisas, né? Então, o pudor e a modéstia, eles vêm ser realmente um socorro, no sentido de nos tornar mais resistentes a essas solicitações que a moda faz, né, que as ideologias fazem, com relação à promiscuidade mesmo. Acho que é uma palavra que a gente pode usar sem medo, né, assim, a vulgaridade. Por exemplo, você viver a modéstia na roupa, não quer dizer que você não vai estar na moda, não quer dizer que você não vai se vestir bem, não quer dizer que você não vai estar estilosa. Você se veste de forma bela, porque a gente sabe que a beleza, ela é para Deus, ela nos leva para Deus. Então, eu pensar no belo, em me vestir de forma bela, tá certo? O que eu não posso é permitir com que isso fira a sacralidade do meu corpo. Quem eu sou, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, a modéstia e o pudor, eles realmente vêm ser como que um escudo, digamos assim, né? Um socorro mesmo na resistência, na nossa resistência a esses apelos que a moda faz, né? Assim, que as ideologias fazem, né? O feminismo vem muito nisso, né? Assim, ele vem desconstruir a imagem da mulher, o corpo da mulher, a beleza própria da mulher. E muitas vezes, em prol, né, assim, de um discurso muito bonito de igualdade, as mulheres pensam, tudo bem, né? Assim, é lícito e tal. Mas elas não conseguem enxergar o risco. O risco que o feminismo nos dá a nível de nos tornar menos mulheres. E a gente tem o pudor e a modéstia como um socorro mesmo. Às vezes a gente pensa que é coisa exagerada, que é muita radicalidade, que, mas é demais, é demais, é demais. Eu, sinceramente, prefiro viver o demais, tentando garantir o céu, do que viver o de menos e correr isso aqui de risco de ir pro inferno. É isso sabe? aí. Então, assim, eu acho que vem muito como isso mesmo, sabe? Assim, como um socorro mesmo, uma blindagem mesmo contra todas essas ideologias e esses apelos. Sara, mas você acha que a pessoa que quer viver a modéstia, a pureza, o pudor, ela precisa explicar para os outros ou só viver mesmo, assim, para ela mesma, e os outros vão percebendo? Assim, eu vou dar uma resposta. Elas não têm que viver nada explicando para ninguém. Só vivendo. Entenda,
Por que eu tô falando isso? Eu Porque tem gente que pergunta, não é? Deve ter gente assim demais. tipo Por que assim, você não usa roupa sem manga, né? Uma coisa assim. e tudo bem. É uma forma que você encontra também até de evangelizar, de dar o seu testemunho, né? De dizer, de mostrar para as pessoas aonde está o valor do seu corpo, o valor do seu coração, o valor da sua vida. Isso é massa. Isso é muito massa. Mas a gente sabe também que o testemunho, ele muitas vezes não precisa de palavras. Se alguém me pergunta, é uma oportunidade show para eu falar. Mas, na verdade, é uma escolha que eu faço para minha vida. Por exemplo, no meu trabalho, eu experimento muito isso. Eu sou uma pessoa muito silenciosa. Assim, no meu trabalho, o pessoal comenta muito isso, que eu sou muito reservada e muito discreta. É um comentário que eles fazem. E eu trabalho no meio político, eu sou assessora parlamentar, então eu trabalho num meio que não favorece muito isso. E é muito interessante porque, por exemplo, eu me visto de forma diferente do que a maioria das mulheres que estão ali dentro. Não simplesmente pelo espaço público, mas porque, como eu disse, eu entendo quem eu sou. Eu entendo o que o meu corpo precisa falar, quem precisa falar, né? E é isso aqui que precisa falar. E não, as pessoas não têm que olhar para mim e ver uma carne, um pedaço de carne, uma mulher desejável. Não. Eu entendendo isso, eu me visto e eu ajo de acordo com isso, eu pelo menos tento. E eu não fico falando. Eu não falo tanto. Graças a Deus o trabalho é muito, então nem sempre a gente tem muito tempo livre para estar conversando com as pessoas e falando. Mas sempre as pessoas vêm comentar com a gente. Sempre. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo assim, eu passo e aí a gente escuta, né? As pessoas elas falam pra gente ouvir. Uhum. Elas não falam pra gente, mas elas falam pra gente ouvir. Então, muitas vezes eu tô passando no corredor e aí eu escuto as mulheres, as outras atores conversando entre elas. Eu acho essa menina tão linda, o jeito dela é tão bonito, olha as roupas que ela usa, olha o sorriso que ela dá pra gente, ela é tão educada, ela trata a gente tão bem. Tem um setor lá na Câmara, né, onde eu trabalho, que tem um rapaz não, um senhor, né, assim, tem idade para ser meu pai. E ele sempre me fala isso quando eu vou lá, né, eu sou responsável pela parte de eventos da assessoria do vereador, e aí eu sempre vou lá no cerimonial, preciso estar indo lá. E ele sempre me fala que ele tem muita vontade de conhecer o meu pai para parabenizar pela filha que ele tem. Eu não ainda, eu resolvo coisas ali, eu trato eles bem, né? Eu sorrio para eles. Eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor, que é o Deus que habita em mim. E as minhas posturas, as minhas roupas, ele fala das minhas roupas. Ele diz, cara, é muito linda a forma como você se veste. É muito bonita, a gente olha pra você e a gente só vê beleza. Tu tem noção do que é no meu secular pra escutar um negócio desse? Realmente. E eu não saio E de casa. é isso que a comunidade aliança é chamada a viver também, né? De você, Exato, no meio secular, evangelizar, mesmo que não dê uma palavra, né? exatamente. Isso é real. Mas é, por exemplo, porque existe, por exemplo, dentro de mim, um desejo de amar a Deus, um desejo de ser de Deus como eu devo ser. Eu não saio de casa e penso, eu vou colocar essa roupa porque hoje eu vou passar e as pessoas vão olhar e vão dizer assim, essa menina é tão castinha, é tão modestinha. Não! Eu não raciocino essas coisas. Como eu raciocino? Eu quero amar a Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam aquele que habita em mim. Entende? E isso vai dirigindo todas as outras coisas, aquilo que está fora, né? Isso vai educando o que está dentro e vai externando, né? Assim, vai se manifestando de forma que muitas vezes gera um testemunho. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, não é fácil. Mas a gente deve lutar por isso, a gente deve tentar realmente. Legal. Sarinha, eu acho que tem umas perguntas aqui. Vamos tentar ver aqui se eu consigo achar. Tá, Enquanto isso, eu vou mandando um abraço. Ana vai. Maria, um abraço. Ana Eu também, vai estar pode aí, estar. linda, Sandy, Maia, quem mais? linda, namorada do meu primo, São maravilhosa tudo ela. amiga. A Kate Rose. A Kate Rose já veio também aqui. Aí foi, né? Eu não Oi. sei, perdão, Um não vi. abraço, Kate. Ó, tá aqui o Felipe Ararips. Felipe estudou comigo Araripe. no Colégio Shalom. Isso. Perguntou: então a castidade, a modéstia e o pudor seria um aprofundamento interior, lapidando a joia do ser para o amor e Deus ao outro? Isso é um tema de redação, É, se não me engano. ele, na verdade, ele resumiu Já res- tudo que a gente. Exatamente, ele deu a resposta na pergunta. Tipo isso. O Bruno, ele perguntou: poderia dar dicas para ajudar a viver a castidade?
Nossa, gente, pode rezar, jejum, penitência, E ter. é assim, eu sempre falo que tem o lado espiritual, né, de Sim, ajudar a viver a castidade, e também sim, tem um lado humano, né, de a ocasião, meu amigo, padrão, faz o ladrão. faz Então, mesmo. você precisa pedir a Deus mesmo a graça de ver a oportunidade, porque a gente pensa e olha e vê que existe ali um movimento interior que você quer ferir a castidade naquele momento você fuja, né? Um passo para trás Exatamente. A gente é como é o nome inteligente, daquela frase? Um passo para trás na beira do precipício é a única forma de você prosseguir, né? É é isso aí. verdade. Então Dá você pra trás. dê um passo É verdade. atrás e viva a Mas sua aí, vida aí. isso que tu disse, é muito verdade. A gente realmente tende a falar, eu, por exemplo, né, assim, eu falo muito mais da castidade voltada quando falo de castidade, né? Para essa coisa mais espiritual. Quando eu trabalho temas de sexualidade, aí eu já trago a castidade para aquilo que é o corpóreo, né? Assim, porque já é mais voltado para isso. Mas, como tu disse, da mesma forma, né, que o jejum, que a oração, que o texto, que a penitência, que a confissão ajudam a gente a se fortalecer espiritualmente para viver a castidade, a gente tá no mundo, certo? E a gente precisa também se ajudar aqui fora. É isso que tu falou, tipo, por exemplo, é o exemplo mais básico de todos que todo mundo dá, né? Eu namoro. Aí eu tô naquele dia, assim, que se o namorado der um cheiro no cangote, eu já tô, assim, dando logo outro pescoço pra ele. Eu me conheço, eu sei. Então, eu vou evitar qualquer situação que me leve a dar o outro pescoço pra ele cheirar. A gente tem que se conhecer também para fugir das ocasiões, como tu disse. E a Verdade. gente é inteligente, a gente sabe, a gente se conhece, né? Assim, ou pelo menos a gente precisa tentar se conhecer exatamente para se ajudar. E Porque saber o seu limite, né? Porque às vezes você vai. Eu não sei quem é que falou isso uma vez, que é pecar contra a castidade muitas vezes, a gente vai, peca, vai no limite, né? Aí depois você peca, você vai passando daquele limite, aí nunca mais é querendo voltar para o não, limite primeiro, né? tá, Então a gente precisa compreender que é muito mais amplo do que pecar contra a castidade. A gente está ferindo nosso corpo, né? é, A gente tem qual é o nosso plano? Qual é o plano? Né? O céu? A gente não quer se preservar? é, É isso aí. Então a gente precisa pedir a Deus mesmo a graça de romper com o pecado mesmo, né? Que quer nos destruir. Porque existe um pecado, existem as concupiscências que querem nos derrubar mesmo, né? E se a gente não der um passo na graça de Deus, de dar um basta em muitas situações mesmo que a gente sabe que existe, meu amigo, a gente não vai conseguir. Vai ficar sempre aquele negócio dos pecadinhos, sempre vai caindo e levantando. E a gente precisa dar um basta mesmo. De a Deus a graça de romper com aquele que nos exato, fere. Vamos exato. lá, continuando. Hum. Pergunta do internauta, tô brincando. Ah, Pintar as unhas, usar maquiagem, se depilar, podem ser considerados imodestos, Sara? Como ser modesto na praia? gente, Aqui essas é no Rio, né? perguntinhas, Então, né? aqui não tem praia, aqui é Rio. Não, né? Tá certo. Eu, como não sou praieira, então. E, gente, não tem um pode, não pode. Eu já vou deixar aqui muito claro, certo? Não existe isso de pode, não pode. Se alguém começar a perguntar aí, pode, não pode, nem espere que eu dê uma resposta que eu não vou dar. A própria igreja, ela não tem nenhuma ordem com relação a isso. Não existe um cano, existia, não existe mais, no Código de Direito Canônico, por exemplo, falando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O que a igreja faz é orientar. A igreja orienta a pessoa, né? E a gente, na nossa liberdade, com a nossa inteligência, com o discernimento do Espírito, a gente consegue olhar para a nossa sociedade, para o nosso contexto histórico, para o nosso contexto cultural e saber aquilo que me faz ou não ser modesto ou não. Porque, por exemplo, pode ser que na nossa cultura, o que não é o caso, eu só estou dando exemplo, viu, minha gente, pelo amor de Deus, pintar as unhas de cor neon seja algo extravagante. E se é extravagante, vai contra a modéstia, que é a moderação, certo? Mas, em uma outra cultura, pode ser que eu aparecer desse jeito assim, ó, sem esmalte de nada, é que queira dizer
que eu tô fora daquilo que a cultura pede e precisa como beleza, por exemplo. E como algo que é comum de beleza naquela cultura. Então, eu estar assim, unha pintada, naquela cultura é imodesto, naquela sociedade é imodesto. Então, por isso que a gente tem que estar sempre ciente da ação interior, né? Daquilo que a modéstia, daquilo que o pudor, eles geram dentro de mim, que a igreja nos orienta. Por exemplo, maquiagem, certo? O que é que a modéstia nos ensina? A sobriedade. O que é que o pudor nos ensina? A sobriedade. Eu me maquiar é ser imodesto? Não. Agora, se eu faço uma maquiagem completamente extravagante, por exemplo, eu vim para essa live contigo e fiz uma maquiagem de casamento. Botei cílio postiço, tem um rímelzão, sombra preta, um batom da cor de sei lá o que. Tipo assim, não condiz com aquilo que esse momento pede, com aquilo que esse momento é. Ou seja, houve aí um exagero da minha parte. Isso não é modéstia. Tu tá entendendo? Entendi. Então, é preciso realmente nós, orientados pela igreja, né, por aquilo que a igreja nos fala sobre não ceder aos impulsos, nos conhecendo, conhecendo a nossa realidade cultural e social, sabermos o que é e o que não é modesto ou não. A gente tem capacidade para isso, sabe? Por isso que não existe isso de pode e não pode, sabe? Como se fossem leis. Por exemplo, dentro da nossa comunidade, aí vai doer em algumas pessoas. Mas, por exemplo, dentro da comunidade não existe um diretório, né? A gente nunca viu nenhuma regra falando tem que usar manga comprida, tem que usar abaixo do joelho. Não existe nada escrito, pelo menos eu nunca li, né? Assim, não existe. Mas existe uma tradição dentro da comunidade de se vestir dessa forma, certo? Eu livremente escolhi fazer parte desta comunidade que pede essa vivência. Eu vou viver. Tu tá entendendo? Entendi. É o bom senso também, né? De você não escandalizar, às vezes. Exatamente. Exatamente. E o escândalo é também ferir a castidade. Sarinha, a gente falou muito sobre mulher, né? Eu queria saber se a modéstia também cabe ao homem. E o que consiste a modéstia masculina? A modéstia masculina é a mesma da feminina, porque a modéstia ela é uma virtude, a virtude é para todos. Da mesma forma. Porque às vezes você fica pensando, né? Porque o homem, a roupa do homem é mais ou menos parecida, né? Tipo assim, a camisa, uma calça. Então, talvez. É. Talvez. Mas, por exemplo, aquilo que tu me perguntou sobre a questão da moda e das ideologias. O que a gente é hoje, por exemplo, de roupa masculina, moda masculina, que a roupa do cara é basicamente igual à da mulher. Entendi. Entende? Verdade. Tipo assim, ele precisa entender quem ele é, como ele vai exercer quem ele é, o homem que ele é. E a roupa dele, a postura dele, a fala dele, o que ele diz, precisa manifestar isso. Então é a mesma coisa, da mesma forma que nós mulheres precisamos nos munir exteriormente, mas também na postura, na fala, no que vemos, no que fazemos, os homens também. A modéstia ela é para todos, o pudor é para todos, é uma virtude, né? E como virtude é para nós, homens e mulheres. E claro, cabe cada um, né, naquilo, por exemplo, eu não tenho tanto entendimento do que poderia, por exemplo, ferir a ti como homem na moda. Porque eu sou mulher, então eu entendo mais da moda feminina, eu não entendo tanto da moda masculina. Mas, por exemplo, quando eu vejo um cara usando Camisa marchando. assim, uma calça torando no corpo, torneando tudo, laranja, é algo que é excêntrico, é algo que está ferindo aquilo que seria da natureza do homem, né? A sobriedade. Fere a sobriedade. Então, tem modéstia aí? Não. Às vezes é difícil a gente escutar essas coisas. É difícil viver essas coisas. Eu tô falando isso aqui contigo porque a gente está conversando sobre isso. Mas eu e você estamos sujeitos a cair nesse mesmo pecado, a cair nessa mesma fraqueza, entendeu? É difícil, realmente. A nossa moda, a nossa sociedade, ela cobra o tempo inteiro da gente. Tá o tempo inteiro aí bombardeando a gente. Então, é muito difícil mesmo. Mas dá. Mas é possível.
Eu tenho outra pergunta. Quando a gente fala sobre o tema, ou então pensa sobre o tema, a gente lembra aquelas mulheres antigas, né, cheias de saia, vestidos longos. As mulheres modernas só podem usar isso ou tem outros tipos de roupa? Gerson, elas podem usar calça também, tá? É porque, ó, o que acontece? Eu não sou doutora no assunto, né? Realmente, assim, eu leio algumas coisas e tal, claro, assim, eu sei de algumas coisas, mas eu não sou entendida do assunto, como muitas mulheres já são, que escolhem a modéstia como uma forma realmente de se vestir, de se portar e tal. É quase como uma moda cristã. Posso estar falando besteira aqui, pelo amor de Deus. Mas é porque realmente existem mulheres que são adeptas a esse tipo de vestimentas específicos, certo? Modéstias, que são saias e vestidos. Mas, por exemplo, eu acho que na história da igreja, talvez há muitos anos, houve até um cânon mesmo falando sobre isso, mas não existe mais. Então, como não existe mais, eu acho que volta muito para a questão do nosso discernimento, certo? Por exemplo, a calça foi criada, a gente sabe, como uma reivindicação de nós mulheres podermos sermos, assim, termos igualdade com os homens, certo? É mais ou menos isso, assim, né? Ela veio como que a gente também pode usar calça, por que não? Terno, por que não? O fato de uma mulher usar calça, não tem nenhum problema, a gente pode usar calça. O que fere a modéstia feminina é a masculinização da mulher. É o conjunto masculino, assim como a feminilização do homem. O conjunto feminino. É isso que fere a modéstia. Mas, por exemplo, hoje em dia, a moda, inclusive, ela tem estado muito a nosso favor, de nós mulheres, né, assim, católicas, cristãs. Tem muitas calças, por exemplo, que o corte da calça, às vezes, é até mais feminino, mais bonito e mais casto do que um vestido completamente justo, que marca completamente o corpo da mulher e que mostra a mulher simplesmente como o corpo e não como o ser, sabe? Então eu acho que Entendi. tá muito nisso, sabe? Assim, de a gente realmente entender que aquilo que me faz, né, a roupa que me faz ser quem eu sou, quem eu devo ser, o ser, e não o corpo. E aí eu acho que independe, né? Assim, mas isso é uma coisa que eu penso, tá? Como eu disse, até onde eu sei, não tem nada assim, tipo, que diga o que determine. Se existe, se tem, me perdoem. Eu realmente não conheço, certo? Então é o que eu penso. Show de bola. Sarin, eu amei demais, gostei muito, foi massa. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, mas então a gente vai mandar um abraço pro pessoal e você vai fazer umas considerações finais. Imagina se você tivesse uma pregação aqui no sul do Pará para falar para o pessoal como viver a modéstia em 5 passos, sei lá, qualquer coisa. Eita, não, 5 passos não, gente. Peraí. Não, basta dúvida. Tu não dificulta a minha vida, Ó, não. Iara, um abraço, Bruno, Bruna, Krisna Clayton, A Bruna é minha formanda. Beijo, Bruninha. Ada Maia. Metade da família dela tá aqui, então já Já lota a encheu, né? live. É. Já deu gente na live, coisa boa. Suas considerações finais, minha amiga Próximos Sara. sinais, gente. Castidade, modéstia, pudor. Amar a Deus. É isso. É escolher amar a Deus, né? Assim, é como eu disse até no começo. Quando eu escolho viver a castidade, eu escolho amar a Deus. Eu escolho dar a Ele o que é devido, sabe? Eu escolho com o meu corpo, com os meus pensamentos, com as minhas posturas, com tudo que eu sou, corpo e espírito, ser para Deus, amar a Deus. Eu sou para Deus. Eu quero o céu. Então, eu preciso na minha vida terrena, que é uma passagem, fazer o possível para todos os dias ganhar passos para o céu, dar passos para o céu. Então, eu preciso, com todo o meu ser, buscar amar a Deus, né? Assim, buscar viver a purificação necessária, viver a pureza, né? Assim, viver aquilo que eu preciso viver para no final da vida ter uma morte santa e colher a justiça, que é a vida eterna, né? Assim, não apenas a misericórdia, né? Mas de viver realmente uma vida onde lá no céu eu possa finalmente contemplar a face de Deus, sabe? Assim, de não passar nem pelo purgatório, porque às vezes a gente quer viver uma vida de, ah, não, mas o purgatório tá bom. Quero não. Prefiro o céu, né?
É muito difícil, entendeu? Mas é o que eu quero, né? É a minha escolha. Então, assim, às vezes a gente quer dificultar muito, assim, as coisas, sabe? Mas a gente precisa entender que a castidade, ela é uma virtude, né? A modéstia, tudo são virtudes, né? E a gente sabe que a virtude, ela pede um esforço humano. Mas ela também é um dom de Deus. Ela também é uma graça de Deus. Então, Deus, ele nos dá a graça, ele nos capacita. Nós somos templos do Espírito Santo e a gente sabe que o Espírito Santo pode tudo, ele age em nós. Ele nos faz viver aquilo que a gente, com a nossa força, não consegue mesmo viver. Isso é até clichê, a gente escuta muito falar, mas é real, é verdade. É só a gente ver na história é só a gente ler na Bíblia o que foi Pentecostes. Tipo assim, ele pode, o Espírito Santo, ele realmente pode nos dar a graça de fazermos qualquer coisa que a nossa humanidade não é capaz de fazer, né? Então, a castidade, ela é um dom, ela é uma graça. Então, Deus, ele nos assiste. A gente, claro, precisa cooperar com essa graça, né? Cooperar com Deus na vivência da castidade. Mas a gente pode recorrer sempre a ele, né? E todos os dias são novos dias. No final do dia, eu faço isso. Eu dou até essa dica, gente. Eu dou essa dica para as minhas formandas, né? Todos os dias antes de dormir, eu faço uma revisão de vida, né? Assim, eu peço perdão a Deus assim, pelas minhas faltas, né? Eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, em que eu não te amei? E em que eu poderia ter te amado mais e melhor? E peço perdão a Deus pelas minhas faltas, né? Assim, agradeço, porque eu sei que a misericórdia dele me alcança. E peço a graça de, no dia seguinte, viver melhor do que eu vivi esse dia, né? De fazer melhores escolhas, né, de viver um dia santo, de realmente tentar em tudo, pensar em Deus, escolher a Deus e amar a Deus. E todos os dias tento me lançar na graça de Deus que está o tempo inteiro toda para nós, né? Excelente. Eu só tenho um amigo bom, cara. Sério mesmo, você só tem um amigo massa. Porque todas as lives foram maravilhosas. Todas as lives foram bem informativas, assim, eu tenho certeza que quem acompanhou gostou demais. Para finalizar, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que a amizade é sério. Eu digo isso para você que está começando a sua caminhada hoje, ou recentemente. Ter amigos de Deus, porque a amizade ela ajuda muito, né? A você caminhar na igreja, a você trilhar o caminho de Deus e tudo. Então a Sara também foi uma das minhas amigas. Com certeza me ajudaram bastante, né? Então muito obrigado, Sara, por ter aceitado o convite. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Viu? Deixa de ser assim, viu, Gerson Moraes? Ô, Gerson, mas tu sabe, eu te falei, né? Que isso aqui foi realmente por amor a você, porque eu não sou muito chegada nisso aqui, não. Eu sou Que meio história é essa? Você, Samuel e envergonhada Lia com essas estão se coisas. revelando. Mas foi um pedido teu, entendeu? Aí não deu. Eu falei, não, é o Gerson, gente. Eu não vou dar um não pro Gerson, jamais. E bendito seja Deus, né? Assim, que Deus, ele realmente se utiliza da nossa miséria, né? Assim, pra coisas boas, né? Já que a nossa intenção com essa live foi boa, né? E é isso, gente, né? Assim, Deus abençoe vocês, né? O André pediu pra dar um tchau aqui pro pessoal de Balsas. Tchau, pessoal de Balsas. Oi, André. Tchau, André. Mas é isso, né? Assim, que Deus, ele realmente se utilize, né? Assim, da gente, da nossa miséria mesmo, do pouco que a gente tem para oferecer, para construir a obra dele nessa terra, nesse mundo, né? Show demais. Muito obrigado, Sara. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Tchau. Galera, é por aí que a gente vai acabando. Esse é o penúltimo Partilha Comigo. Então, se você quer acompanhar o próximo Partilha Comigo, segue a obra Shalom, que vamos ter a Jennifer na próxima semana, que ela é missionária da comunidade católica Shalom. Está em missão lá em Cabo Verde, certo? Então acompanha aí que vai ser show. Deus abençoe. Shalom!